E o primeiro painel de hoje é o que é sucesso para quem aborda problemas complexos. Eu queria, para compor esta mesa, que eu mesma terei o prazer de moderar, convidar a Eliane Lustosa, diretora da área de mercado de capitais do BNDES, o Bernardo Guilhamon e o Átila Roque, querido Átila, diretor da Fundação Ford Brasil. Bom, gente, o sucesso no enfrentamento de problemas complexos nem sempre é fácil de identificar. Muitas vezes, ao solucionar uma determinada questão, a gente cria um outro problema, cria um efeito indesejado numa outra área. Ou, às vezes, um problema que parecia solucionado volta a ocorrer com uma intensidade ainda maior. O nosso mundo hoje é um mundo muito complexo, os problemas são muito difíceis de solucionar. Mas, às vezes, também temos sucessos em iniciativas, e eu acho que é um pouco o que a gente quer falar hoje, né? Não queremos falar do que dá errado, mas falar daquilo que dá certo, do que é sucesso. Então, para começar, a gente escolheu aqui 3 organizações muito diferentes, né? Mas todas habituadas a lidar com problemas complexos. E, para começar, eu queria passar a palavra para o Bernardo, que vai contar para a gente como o BID analisa e busca resolver seus problemas, enfrenta as suas complexidades, e dá para a gente também alguns exemplos de projetos e de iniciativas que ajudaram países e estados no desenvolvimento de sociedades mais justas e sustentáveis. Bernardo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Primeiro, somente agradecer ao IDIS e parabenizar por a organização do evento. Para o BID é muito importante ser parceiro disto. O Brasil é um parceiro muito importante do BID. E queria colocar primeiro que o BID, simplesmente para aqueles que não conhecem demasiado, é o Banco Regional de Desenvolvimento mais velho, tem quase 60 anos. Os donos do banco são 48 países, a maioria do banco é da América Latina, 51% das ações do BID são dos países da América Latina, sendo o Brasil um dos países mais importantes acionistas do BID e também um dos maiores prestatários de recursos do BID. O objetivo do BID foi criado para o desenvolvimento econômico e social da nossa região. E em termos de nossa atuação e nosso sucesso, nós definimos em nossa mais recente estratégia institucional abordar 3 grandes desafios para a América Latina, em termos gerais, e que depois baixamos a nível de país também. O primeiro deles é o tema da desigualdade, o tema de nossa região, como a gente olhava mais cedo, tem mais desigual do mundo e tem um desafio enorme em tema de desigualdade e brechas de acesso a serviços sociais, acesso à educação de qualidade, saúde de qualidade e outros serviços públicos. A segunda brecha de nossa região, nosso objetivo, é melhora da produtividade. Ele tem que ver muito obviamente, com a melhora da capacidade da capital humano, mas também com melhora da infraestrutura, dos serviços de infraestrutura da região, que tem ainda uma brecha muito grande de resolver e de necessidade de investimento maior nessas áreas. E também o terceiro objetivo de nossa estratégia regional tem que ver com o objetivo básico também da fundação do BID, que tem que ver com a integração regional. Nossa região é caracterizada também, se uno compara em termos de integração comercial, que está mais de trás do mundo, compara com a Europa, compara com a Ásia. Os níveis de integração da América Latina ficam em 20%, 30% de integração comercial, comparado com dobro disso na Ásia e mais disso na Europa. Tem muito espaço para crescer na integração e o BID acompanha esses processos todos. Mas também tem três dimensões que cortam através disso, que o BID acompanha para buscar o sucesso, que tem que ver com acompanhar a sustentabilidade e como pode acompanhar as mudanças de câmbio climático através da adaptação e através de mitigação dos efeitos do clima, não? E também com o tema de igualdade de gênero e de diversidade, que é um tema que tem muitas ações para fazer e para resolver.
E queria também destacar que o BID tem também, no tema de corta através de tudo, tem que ver com o apoio à melhora da qualidade das instituições, que é um tema fundamental, e das regras de jogo para que os nossos países possam se bolsear. Estes desafios tão grandes, nós aterrissamos, baixamos a nível de país com uma estratégia a nível de cada um dos países que atuamos, nos 26 países que o BID trabalha na região, na América Latina e no Caribe. E nós, para abordar esses desafios, no ano 2008, a gente já começou a ver com muito maior, bajo a liderança do presidente Luiz Alberto Moreno, de como trabalhar mais em parcerias. O BID trabalha muito perto, obviamente, com os países da região, que são nossos acionistas, mas como trabalhar muito mais em parceria com o setor... Parcerias também com a comunidade filantrópica, com o investimento social privado? Exatamente, com o setor privado, com as fundações, com a sociedade civil, com as mesmas comunidades. Nós, por exemplo, temos toda a nossa estratégia de atuação nos países, consultamos sempre com a sociedade civil, temos conselhos de sociedade civil em todos os países, e criamos um escritório que a gente tem a honra de trabalhar, que é o escritório de parcerias estratégicas, que busca trazer para nós, não somente nós poner financiamento com os países, mas trazer também as fundações que têm também recursos, pero têm novas formas de atuação, trazer inovação, nova forma de atuação em todos os projetos, em infraestrutura, em saúde, em todas as áreas, trazer empresa privada, que também traz novas formas de atuação para contribuir nesses processos. Eu gostaria também, brevemente, falar de alguns exemplos, porque o caso do Brasil é um continente e tem muitos exemplos. Aqui me acompanha Hugo Flores, que é nosso representante do BID acá. No BID no Brasil tem um portafólio de 12 bilhões de dólares, com 6 bilhões para desembolsar. A gente tem uma estratégia de atuação no país muito forte e tem programas, por exemplo, de parcerias que gostaria de colocar que são bem sucedidas a nível regional e que também têm atuação no Brasil. Por exemplo, queria colocar no tema de emprego juvenil. A gente lançou, há 5 anos atrás, um programa de emprego de jovens. Os problemas dos ninis, que a gente fala, nem trabalha, nem estuda, é um problema grande em toda a América Latina toda. E a gente, para abordar esse problema tão complexo, convidou as grandes companhias que são empregadoras na região, como a Walmart, a Caterpillar, Microsoft, e também fundações Arcos Dourados, que é o maior empregador de jovens da América Latina, tem 120 mil empregados na América Latina, jovens, e também fundações que tenham capacidade de atuação local para um programa de capacitação de jovens e depois de primeiro emprego e de prática. Esse programa tem atuação em já 12 países da região, Brasil é um deles, com mais de 200 mil jovens treinados, 65% deles já colocados no emprego, e a gente busca com esse tipo de parcerias, unindo forças, a capacidade das empresas de colocar os jovens em oportunidades laborais, a capacidade das fundações, da sociedade civil de trabalhar nos programas de capacitação, a capacidade do BID de acompanhar também com, não somente com o financiamento, sino também com o diálogo com os governos para gerar políticas públicas mais favoráveis para as práticas laborais e primeiros empregos dos jovens. A gente também pode falar um exemplo que a gente tem feito aqui no Brasil, com Todos pela Educação, acho que uma iniciativa formidável, que tem muito bom sucesso, que a gente acompanhou juntamente com a Fundação da Telefônica, com a Fundação da Itaú, com a Samsung e com outras fundações brasileiras, apoio para incorporar tecnologia na aula e avaliar e levar isso à escala. A gente gostou tanto da experiência de Todos pela Educação que gerou um convite e acompanhou o processo para levar a experiência de Todos pela Educação na região através de um programa que se chama Reduca, que é replicar a experiência de parceria de fundações, de setor privado, de trazer também os maestros e as autoridades para transformar nossa educação, que fica tão detrás da qualidade.
a gente vem acompanhando esse processo não somente no Brasil, sino também na região, e fundamentalmente o que traz parcerias, traz a capacidade de inovar, de trazer novas formas de atuação, sobretudo numa época de tanto câmbio no mundo, não? Tem que tanto a mudança de tecnológica abre muitas oportunidades de atuação e seria e seria impossível a atuação de nós de forma isolada. Por isso que quando tem que eleger um dos objetivos aí do milênio, a gente pode 17, a parceria, porque trabalhando em conjunto a gente acha que pode ter maior impacto. Um dos temas que a gente no BID, para medir nosso sucesso, a gente acompanha e incrementado os esforços de medir impacto em nossos projetos. Sim, vocês têm várias ações de avaliação? Exatamente. Nós acompanhamos os projetos sempre com um forte marco de resultados e depois acompanhamos, incluso, em muitos deles, já conta a metade dos projetos BID tem avaliações de impactos sumamente profundas, que chamam para aprendizagem, investe muito isso o BID para poder aprender deles e poder ter maior impacto na nossa atuação. O tempo está agotado para a gente poder falar e acompanhar depois a conversa. A gente vai conversar mais um pouco ao final. Mas, obrigada, Bernardo. Acho que deu para ter um panorama muito interessante. E aí, com isso, eu queria passar a palavra para a Eliane Lustosa para contar como o BNDES está mudando, né, o seu modelo de atuação e como essas mudanças vão ajudar no enfrentamento de questões nacionais. Tem uma curiosidade especial com o S, do BNDES. E também peço para, se puder, né, apresentar exemplos de projetos e iniciativas que resultarem em mudanças importantes no desenvolvimento da nossa sociedade. Ok, Paula. Bom, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui representando o banco. Parabéns pela iniciativa. Nossa, eu fiquei encantada de ver o que vocês fazem, né? E reconhecer a minha ignorância a respeito do trabalho. Parabéns, muito, muito, muito bom. A gente conversou ontem um pouco sobre o que seria esse debate, né, desafios, né, e fiquei pensando, e hoje ouvindo todos falarem, o banco realmente está passando por um momento de grande transformação, né, e ao longo do tempo na economia, né, desde o início do banco, em cada momento ele teve um papel muito importante e, obviamente, de acordo com o momento, né. Então, teve nos anos 90 um apoio importante na privatização, e o resultado dessas políticas, ao longo do tempo, em cada situação, né, uma forma de atuar. Recentemente, a gente discutiu muito, e o contexto atual é um contexto difícil, né, um contexto onde a gente tem que buscar fazer mais com menos, né, e acho que foi um pouco o que você falou, né, com recursos limitados, aumentar o impacto. E como que a gente aumenta? Juntando esforços, né? Bernardo falou aqui da parceria. Eu posso resumir um pouco esse momento que o banco, né, passa, onde a gente se reestrutura e busca fazer mais com menos, né, e com muita transparência e prestação de contas, né, porque, no fundo, são recursos públicos e a gente tem que prestar contas, né, tem que prestar contas das nossas escolhas, acompanhar os nossos processos, prestar contas do resultado do que estamos fazendo. Então, eu diria que, assim, nos últimos um ano e pouco, né, como que tem sido feita essa discussão? Tentar, de uma maneira bastante objetiva, definir os atributos de forma horizontal, e o banco, ao final do ano passado, concluiu uma revisão da sua política operacional, buscando definir atributos e mensurar que as externalidades, atributos que tivessem externalidades e pudessem justificar a interferência do setor público, no sentido de que os benefícios públicos fossem maior do que os privados, né? E, por isso, bom, então, mudamos um pouco a forma de atuar, não tanto setorial, mas dentro desses atributos. E quais sejam os atributos? Infraestrutura, meio ambiente, micro e pequena empresa, porque tem um grande impacto em inovação, competitividade. Então, atributos horizontais. E, na área de mercado de capitais, que é a área que eu atuo, a gente somou o atributo mercado de capitais propriamente dito. Por que isso? Porque, ao trazer o mercado de capitais, nós conseguimos somar a atuação do banco. Os economistas gostam muito de falar numa palavra chamada crowding in, crowding out.
Então, a gente está buscando fazer o crowding in, né? Chamar o setor privado para somarmos esforços de uma forma mais efetiva. Como seria essa forma, né? Então, aí essa é a grande discussão que a gente tem feito, como que o banco tem atuado. Então, por exemplo, dentro de fundos, né? Desde 2007, não é novo, o banco tem uma iniciativa muito interessante, que são os Criatex. São fundos que buscam, o banco busca gestores, e esses gestores escolhem pequenas empresas, muito pequenas, com grande potencial de inovação, e apoiam com recursos, com coaching, com acompanhamento, para que essas empresas possam passar pelo chamado Vale da Morte das pequenas empresas e tenham sucesso. Mas o banco do seu tamanho, é difícil acompanhar iniciativas micro. Então, uma das formas que entendemos poder multiplicar é dentro de um fundo. Você escolhe um gestor com capacidade, busca que esse gestor esteja alinhado com os resultados do fundo, que o sucesso do fundo seja o sucesso do gestor, traz recursos privados para multiplicar aquele impacto e, dessa forma, entendemos que as condições estão colocadas. Não é garantia de sucesso, mas temos ali os elementos necessários para que possa acontecer o sucesso. Nosso grande desafio é acompanhar e mensurar esses resultados. Então, nesse contexto, a gente tem discutido, acabamos de fazer um caderno que chama Guia de Efetividade. O Guia de Efetividade é justamente dentro das empresas investidas, colocamos as razões em cada um daqueles investimentos que justificaram os investimentos e, ex post, acompanhamos os determinados KPIs. Né, e são flexíveis dependendo do momento. Essa é uma discussão que a gente está colocando, mas tem que ser simples, né? Conversávamos ontem, quer dizer, você tentar definir grupo de controle, fazer cálculos muito complexos, às vezes dificulta o resultado. Então, a gente quer começar simples e evoluindo para que a gente possa entender qual é a adicionalidade do banco, o que a gente está agregando de valor na sociedade. São recursos públicos e nós temos que prestar contas disso. Então, eu acho interessante, porque quando eu resolvi voltar, vir ao banco, eu já tinha passado pelo setor público vários, e pensei muito nessa linha. O que a gente pode fazer a diferença? O que pode ajudar? Como eu posso contribuir? E eu entendo que o banco ele tem uma capacidade, tudo passa pelo banco. Não há um projeto de infraestrutura que não passe, que não seja discutido no âmbito do banco, infraestrutura social, inclusive. Então, nesse contexto, o banco tem uma capacidade não apenas de trazer recursos, mas de induzir práticas, políticas. Me senti mais movida a assumir esse desafio. Por exemplo, a discussão de governança corporativa. O banco é o maior investidor institucional do Brasil, pode ter uma atuação transformadora nas empresas antes de investir e durante o investimento, exigindo dos seus investimentos, atuando, como a gente chama na política de stewardship, né, de buscar tomar conta e incentivar aqueles empresários a terem práticas sustentáveis, com a boa governança. Enfim, esse trabalho de cuidar dos investimentos, com a capacidade que o banco tem antes e depois, é transformadora. Então, esse tipo de atitude que a gente tem buscado ter. Agora, desafio. Eu confesso que, de todos os desafios que eu já passei, não foram poucos, já passei por setor público, setor privado, regulador, regulado, conselheira, executiva. Acho que é o maior desafio que eu já passei na minha vida. E por quê? Estamos num momento muito complexo, como foi dito aqui, bastante, vamos dizer assim, um desafio muito grande de mundo, né? De mundo e de país, especificamente, um momento delicado. E como que você vai buscar ser disruptivo, inovador, num contexto onde as pessoas, onde tem a gente está numa situação lava-jato, delações, TCU, CGU, TCU, enfim, todos os órgãos de controle, os necessários, não é uma crítica, porque o controle é necessário, mesmo no setor privado. Precisamos prestar contas, não? Eu presto contas desde que nasci de tudo. Ser executivo presta conta para o conselho, o conselheiro presta conta para os acionistas, nas assembleias. Isso faz parte da vida, né? Quando gerimos recursos de terceiros. Né? Uma responsabilidade fiduciária, accountability tem que estar no sangue. Então, não é um problema. A questão que se coloca é que acho que o Brasil, nesse momento, teve, né,
a gente diria um overshooting, né, do ponto de vista de, dada uma ação muito forte dos órgãos de controle, Polícia Federal, etc., então, acho que chegamos numa situação de muito medo de qualquer ente público, dos reguladores, dos funcionários públicos em geral. Alguns abusos, exageros na forma de conduzir esse controle. Qual é o resultado disso? O que nós vemos hoje no Brasil? É uma assimetria muito grande. Se um funcionário público faz algo errado, o risco pessoal é muito grande. Se ele não faz nada, não tem risco nenhum. Então, existe um desincentivo a agir de forma disruptiva e multiplicadora. Então, eu diria que esse é o maior desafio que eu entendo hoje, como gestora num banco público, fazer com que as pessoas tenham a percepção de que a responsabilidade deles é em fazer e não fazer também. E ao fazer, os processos precisam estar muito claros e objetivos para que haja a devida prestação de contas a posteriori. Então, esse momento de buscar ser inovador, trazer questões novas e agir de uma forma disruptiva num contexto de bastante, vamos dizer assim, demanda de órgãos de controle, eu acho que esse é o maior desafio. Leva uma aversão ao risco, né? Enorme, enorme aversão ao risco. Eu brinco com o pessoal, gente, sai debaixo da mesa, vamos lá, levanta, vamos embora. E tenho feito, eu brinco que eu já fiz roadshows para investidores, buscando captar recursos. Agora eu faço roadshow no TCU. Né? E faz parte, eu fiz e faço com o maior prazer. Eu acho que é importante educar no bom sentido, porque existe uma especificidade, ali falando da BNDESPAR especificamente, que é um investidor institucional que tem que agir da lei das SA. Então, eu não posso ter alonga-manos do controlador, eu coloco o dinheiro numa empresa, esse dinheiro não é mais meu, esse dinheiro vai ser gerido no âmbito da empresa. Parece simples para quem conhece mercado de capitais, mas para quem regula entes públicos, isso... Não, você botou dinheiro, sobrou dinheiro, pega de volta. Enfim. Então... São grandes os desafios. Nesses processos, acho que põe um risco maior ainda para você ser inovador, ser disruptivo, como a Helene colocou. Eu acho muito interessante salientar a influência que o BNDES pode ter nas empresas, né, nessas questões, tanto agora relacionadas à ética, à transparência, à sustentabilidade. Eu acho que isso é muito bacana. Se a gente, o mercado, foi criado um novo mercado, onde regras de governança hoje fazem parte do nosso dia a dia. Acho que o Brasil precisa evoluir, só para entrar no social, que a Paula perguntou, que a gente chama de práticas ambientais e sociais. Precisamos ter claro quais são esses elementos para que possamos demandar, porque, como grandes investidores, nós e os fundos de pensão, a gente pode transformar as empresas para que elas possam, o que a gente chama de walk the talk. Todo mundo diz que não matarás, não roubarás, adoro o meio ambiente, mas, na hora de fazer, quando você olha os relatórios, o que as empresas gastam com social e ambiental não reflete o que elas dizem que se importam. Então, Perfeito. Esse é um papel importante. E essa contribuição para a sociedade que vocês querem fazer devia ser uma obrigação de todas as empresas, né? Com isso, e até trazendo esse gancho do risco, né, eu vou trazer aqui um pouco a Fundação Ford, que tem condição de tomar mais risco, ter mais independência, atuar em temas, não sei, mais complexos do ponto de vista, mais polêmicos, né, mais espinhudos do ponto de vista social. E aí queria pedir para o Átila apresentar também como a Fundação Ford mudou sua atuação recentemente. Acho que esse foco na questão da desigualdade, maravilhoso, né? Muito bacana. E também como é que essas mudanças vão ajudar no enfrentamento de questões muito importantes da sociedade atual. E também peço, porque eu acho que é legal tangibilizar um pouco essa ação, falando de algum outro exemplo de projeto e de iniciativa que ilustre essa nova fase da Fundação. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite para estar nesse lugar tão especial, né? Um fórum de filantropos e filantropas, é assim que fala? Né? Então, é um lugar de grande privilégio, né? Em todos os sentidos da palavra privilégio. Privilégio, para mim, estar sentado aqui, né? Eu acho que, por várias razões, é um lugar muito improvável no Brasil para alguém com a minha trajetória, com a minha história. Isso diz muito, talvez, já
de algumas coisas que vêm ocorrendo no nosso país. E é um lugar que deveria ser um lugar também de desconforto para todos nós, em particular para aqueles que estão nesse lugar de privilégio. Acho que muito do que a Fundação FOR vem tentando fazer, ao repensar um pouco o seu modo de operar, não sei o quanto vocês conhecem da Fundação. A Fundação, naturalmente, é muito diferente, né, do BNDES e do BID. A Fundação é uma entidade privada, é uma entidade americana, né, embora tenha uma atuação no mundo. Isso coloca a avaliação de risco em patamares um pouco diferenciados, né, especialmente no momento que o mundo vive hoje, no momento que os Estados Unidos vivem hoje. Mas, talvez, para falar da Fundação em geral, a dimensão mais importante que a Fundação, o passo mais importante que a Fundação vem dando ao escolher, ao optar para trabalhar a agenda do privilégio a partir do desafio de redução, de contribuir para a redução da desigualdade, é reconhecer que esse tema, primeiro, é de grande complexidade e não tem uma solução pronta, né? Nós temos que ter a modéstia e a disposição para experimentar. E experimentar tendo também a inteligência de saber que, provavelmente, quase sempre, o agente da mudança não seremos nós, né? Nós somos indutores da mudança. O agente da mudança está em outro lugar. E reconhecer isso é um passo que, embora seja fácil de dizer, ele é muito difícil de realizar, porque realizar significa que você tem que estar preparado, preparadas a abrir mão de alguns lugares de poder, né? E reconhecer que a mudança vai passar por esse compartilhamento de poder, em particular num contexto em que o que nós temos visto, infelizmente, como projeto de civilização, digamos assim, com toda a sua diversidade, o mundo, com toda a sua beleza, com toda a sua potência, com todas as suas realizações, com tudo que a gente realizou como humanidade ao longo de tantos séculos, ele está num momento em que corre o grande risco de dar muito errado, né? Vem dando muito errado em muitas esferas. E acho que, na nossa geração, e aí geração, estou pensando em 100 anos, pelo menos, ela tem uma responsabilidade muito grande. Há poucas semanas, ao longo do último mês, sobretudo, mas já há algum tempo, nós temos visto ataques violentos contra espaços sagrados das religiões afro-brasileiras, né? Vários ataques violentos nessa área. Eu já tenho só 2 minutos, inacreditável. Então, eu queria pontuar que o reconhecimento dessa complexidade para a Fundação tem implicado uma aposta muito grande em investimento em instituições de longo prazo, apostar que a gente tem que confiar nos parceiros, tem que apostar e dar condições para que eles vivam as suas ideias, os seus sonhos de uma forma de longo prazo. A gente tem apostado muito no estímulo, em diferentes formas, ao surgimento de ideias. Ideia é um fator muito importante. Você precisa alimentar um ambiente propício a, vou usar essa palavra, mas talvez não seja melhor, a inovação, a criatividade, a experimentação, e apostamos muito nos indivíduos, nas pessoas, né? Isso, digamos assim, são áreas de entrada da Fundação que têm sido muito valorizadas. Reconhecer que somos parte de uma rede, de uma ecologia mais ampla de movimentos. A Fundação tem um endowment com o qual ele trabalha de cerca de 14 bilhões de dólares. Isso não é muito para trabalhar no mundo inteiro. A gente funciona a partir do rendimento desse endowment. Temos feito alguma coisa, até interessante ouvir a experiência do BNDES na área do mercado de capitais, porque a Fundação está experimentando uma coisa muito nova, que foi separar 1 bilhão desse endowment para apostar no que chama-se de investimento com impacto social. Ou seja, a ideia com isso é trazer o mercado de capitais, né, para uma outra perspectiva de atuação. No Brasil, eu acho que a gente não tem como
A gente não tem como sonhar com outro mundo se não reconhecermos, e daí a necessidade de olharmos para o nosso lugar de privilégio e estar preparado para viver o desconforto de questionar esse privilégio, se nós não olharmos para a questão do racismo, né? Se nós não olharmos para a questão da violência, né? E se não olharmos para a questão do machismo, da desigualdade de gênero, como fatores organizadores da desigualdade, do subdesenvolvimento, dos desafios que temos pela frente. Basta olhar em torno dessa sala, basta olhar em torno de todos os espaços que nós nos encontramos muitas vezes para verificar isso. Basta olhar os dados para percebermos isso. Racismo e violência em particular, e evidentemente questão de discriminação de gênero, não são acidentes, né? Alguém disse uma vez, acho que foi até Nelson Rodrigues, que subdesenvolvimento não se improvisa, né? É um trabalho sistemático, planejado e muito organizado. E eu diria isso vale muito para o Brasil. Racismo e violência não são operações menores, elas são operações organizadas, estruturadas e que funcionam efetivamente para manter esse padrão absurdo de desigualdade que a gente vive. Só para vocês terem um exemplo aqui de São Paulo. Esse dado saiu agora, essa semana, no relatório da Oxfam sobre desigualdade. Um bom relatório. Hã? Uma boa lembrança desse relatório. É um bom relatório. Recomendo muito que se deem uma olhada nisso. Tem um bairro na periferia de São Paulo, chamado, para quem é de São Paulo certamente conhece, Cidade Tiradentes, né? Não está muito longe daqui, né? Está relativamente perto, se você pensar em termos de uma mega cidade como São Paulo. Em Cidade Tiradentes, a expectativa de vida ao nascer, né, é de 54 anos. Nossa. 54 anos. Estamos a menos de uma hora de Tiradentes, do trânsito. 54 anos. Em Pinheiros, né, a estimativa é de 79 anos. Ou seja, dentro dessa mesma cidade, nós temos uma diferença de 25 anos. Né? Isso diz muito. Diz mais se você olhar a demografia e as condições de vida naquela cidade. Então, se nós não estivermos preparados a reconhecer isso de verdade, nós vamos ficar gateando. Então, só para terminar, sucesso para nós tem muito a ver com a gente criar um ambiente em que a gente consiga romper com essa barreira de silêncio e indiferença, que a verdade é essa. Nós somos uma sociedade profundamente habituados à desigualdade, profundamente desconfortáveis com a igualdade. E aí o exemplo que eu quero trazer, talvez, como um exemplo de sucesso, mas pensando como processo de mudança, como sendo sempre um exercício de muitos e muitas, mas nunca o ato de uma organização ou uma pessoa, eu queria trazer para lembrar a nós o grande sucesso que foi a política de cotas e a política de ação afirmativa do Brasil. Eu estava ontem conversando com um pesquisador do Datafolha, e ele me dizia que tem uma pesquisa aí que está sendo processada, que já mostra que a maioria da população hoje apoia a política de cotas. Interessante pensar isso. Eu não tive a oportunidade de ver a pesquisa por graus de renda e educação. Claramente, a educação é um fator muito importante, renda também, mas é interessante ver como em 10, 15 anos essa expectativa se inverteu. O impacto brutal que isso tem hoje, não só por ter levado uma primeira geração de negros e pobres à universidade, mas o que isso gerou de expectativa. Você gerou aquilo que o Oscar Vilhena chama de um desejo da igualdade. Né? Nós temos hoje uma juventude, sobretudo da periferia e dos territórios de favela, com um desejo ativo de igualdade. E isso muda o contexto em que as relações na sociedade funcionam. Então, estar preparado hoje para reconhecer isso e não deixar que isso não se frustre, é muito importante que esse desejo não se frustre. E nós estamos diante desse risco hoje. E isso foi um trabalho para o qual acho que a Fundação modestamente colaborou ao longo da sua história, de quase 60 anos no Brasil, mas não só. Sobretudo as organizações do movimento negro,
mas muitas outras que se empenharam nisso. Só para dar um último dado a vocês, a gente tem um trabalho muito intenso com populações tradicionais, povos indígenas, em particular quilombolas. Hoje nós já temos cerca de 6.000 quilombolas na universidade. 6.000, é um dado que vai mudar profundamente o perfil das lideranças e do papel que elas podem ter em diferentes espaços, desde o judiciário até a própria escola e outras situações. Então, acho que isso é uma luz, eu acho, de enorme esperança num contexto de tanta derrota e tanta frustração em outras esferas. Bom, desculpe. Imagina, muito bom, muito bom. Eu acho que trazer esse panorama, né, de questões específicas, reflexo da desigualdade, eu acho que mostram como é uma miopia achar que não é um problema de todos nós. Né? E mesmo se uma elite percebe que o problema não é dela, ele chega na porta, porque a gente sofre com a violência, a gente sofre com os efeitos da desigualdade. Então, eu acho que é importante fazer um clamor à sociedade, de uma forma geral, para que perceba que essas ações são importantes. Eu acho que a Fundação Ford tem sido uma grande força no mundo nesse debate. Né? E você trouxe um tema aí bem interessante, da questão de olhar para o longo prazo, né? Parcerias de longo prazo, apostar em longo prazo. E aí eu queria só trazer uma pergunta aí para a Eliane com relação a essa questão de investimentos de longo prazo, né? E a importância da criação de fundos patrimoniais, de endowments no país para sustentar as ações filantrópicas. Eu acho que aí talvez o BNDES pudesse ter um papel importante nesse processo, até porque, como, felizmente, o Átila até trouxe essa informação, são os endowments que levam a inovação para o mercado de capitais. Os endowments foram os primeiros a investir em private equity lá atrás, e agora estão sendo os primeiros a investir em investimento de impacto. Né? Quem está liderando, quem está levando essa indústria para frente, são os endowments que estão colocando uma parte de seus recursos para esses investimentos que podem fazer muita diferença para a nossa sociedade. E aí queria ver um pouquinho como é que o banco está vendo isso. Desde que eu cheguei no banco e comecei a discutir as formas, né, que a gente pode... Como é que o mercado de capitais pode interagir nessa ideia de somar esforços e trazer, né, recursos privados para contribuir de uma forma organizada. E a questão do endowment é fundamental. Tenho tido várias reuniões com a CVM, né, porque eu sei que existe uma discussão, e a nossa área de cultura dentro do banco tem promovido fóruns, discussões, vocês têm ajudado muito, contribuído, que a CVM pudesse assumir o papel de regulador, inclusive de fundos que não tenham apenas o objetivo financeiro, mas que os resultados não financeiros pudessem ser considerados como resultados no âmbito da gestão da CVM. Por que isso? Para os investidores, é fundamental entender que aquele recurso que vai ser, aquela contribuição que vai ser dada, ela vai ter a devida transparência, prestação de contas, e que as regras, né, as boas regras de governança vão ser efetivamente implementadas. Então, ter a CVM como órgão regulador é um conforto para os investidores. E esse foi um compromisso. Quando mudou o presidente da CVM, e eu tenho reuniões com eles aí nesse chapéu de indutor, né, meu roadshow também vai nos órgãos reguladores, a gente tem uma lista de questões que não são necessariamente ligadas ao resultado do BNDES, mas ligadas a formas que a gente pode ajudar, vamos dizer assim, ajustar algumas pontas, trazer instrumentos que possam contribuir. E essa foi escolhida pelo antigo CEO, Leonardo, e nos pediu, fomos fazer uma apresentação para todo o conselho da CVM antes da saída dele, e esse foi colocado, assim, a questão dos endowments dentro do processo da CVM como uma das prioridades para eles. E na nova gestão, já com o novo executivo CEO, Marcelo Barbosa, também já tivemos reunião, e isso está nas prioridades para que a CVM possa, de fato, nos ajudar a, vamos dizer assim, ela ter os elementos necessários para ficar claro que a forma que eles vão atuar nisso. Então, eu entendo que, em breve, a gente vai ter boas notícias nessa área,
E nesse formato, na nossa discussão com o mercado, muitos agentes têm interesse em contribuir, e esse seria um instrumento importante para poder alavancar recursos privados. Todos nós queremos, né? Eu dizia, eu como pessoa física, né, e recentemente fiz uma contribuição, caí na malha fina, porque a contribuição, eu sei lá o que aconteceu, né, com a doação. Enfim, então, eu acho que a gente ter o conforto, né, de que as regras vão ser, né, adequadas, acho que pode ser assim, disruptivo. Muito bacana. E já pegando esse gancho em relação ao BID, quer dizer, a gente teve aí, recentemente, lançando no Brasil um estudo do Lester Salomon de processos de privatização, dinheiro de corrupção, multas e outros ativos que podem ser direcionados para os fundos patrimoniais filantrópicos, né? Eu acho que o BID tem aí uma preocupação, você mencionou um foco também, desigualdade, né? Eu acho que aí vocês talvez tenham algo muito importante em comum. Tem a questão do foco no aumento de melhoria de produtividade, onde a gente também fala de capital humano, e aí eu acho que também sei de ações do banco na questão da primeira infância, ou seja, começando desde cedo a investir num capital humano que pode fazer uma diferença quando chegar ao mercado de trabalho. E aí trago também esse olhar da Fundação de Ford para essas populações marginalizadas que também precisam ser incluídas nesses processos. E como é que é essa visão do banco? O banco tem participado desses processos, atua junto com a agenda do governo, mas acha que tem um espaço para esse tipo de discussão? Eu queria colocar na linha vincular com o tema de oportunidade de alavancar recursos com não somente de endowments, mas geral no mercado. Cada vez mais a gente encontra no mundo um interesse muito grande que não somente de um investimento que busque um rendimento financeiro, mas que tenha um impacto. Isso está mudando no mundo inteiro. Quando a gente está na conversa com o mercado de capitais, eu acho que no câmbio geracional que a gente tem com a nova geração, toma decisões sobre recursos. Os jovens que estão tomando decisões de investimento de sua poupança, as mulheres têm um maior rol também, estão procurando invertir, não somente em que dêem rentabilidade, mas em companhias, em fundos que tenham um retorno também social, ambiental. O BID vem acompanhando isso, vem acompanhando junto com as Nações Unidas nos Objetivos de Milênio, um grupo que foi montado, que foi criado, que espera no ano próximo chegar a determinar métricas a lo longo dos 17 Objetivos de Milênio para as companhias possam ter claramente como podem contribuir para cada um desses objetivos. Hoje tem muitas iniciativas fragmentadas de reporte, tem Global Reporting Initiative, tem muitas. É um grupo que começou estuvo na primeira reunião e consulta pública em Nova York, na Assembleia das Nações Unidas, há umas semanas atrás, e que o BID vai convidar regionalmente para consultar sobre como seriam os indicadores e ter uma metodologia para que as companhias e os fundos de investimento possam não somente reportar de seu desempenho financeiro, mas também de seu aporte nas métricas de desenvolvimento do milênio, que é uma na sua contribuição para a sociedade, né? Nesse valor agregado exatamente. Que a Nene trouxe. E eu acho, falando de inovação financeira, a gente está começando falava com a Fundação Ford recentemente, eles têm no mandato colocar 1 bilhão dentro desse endowment em investimento que tem um retorno para o endowment, mas que tem também um impacto social. A gente está falando com eles para combinar na região também investimento nessa área. E o BID tem algumas ideias de trabalhar em projetos que tenham um retorno social, em termos de melhora de emprego, de condições para de jovens, em temas de meio ambiente, de mudança climática. Tem alguns projetos que a gente está onde pode combinar recursos de fundações para tomar certos riscos que são maiores, para experimentar ou tomar primeiras pérdidas, e combinar com recursos de fundos institucionais ou de financiadores como o BID, que podem dar um financiamento reembolsável, mas de longo prazo. A combinação dos recursos pode dar maior força para investimentos em projetos sociais, ambientais, de distinta índole. A gente queria comentar também que vem acompanhando um processo de criação de um índice
das companhias da América Latina cotadas publicamente, não somente da América Latina, mas do mundo que inverte na América Latina, chamado Index Américas, que ranqueia quienes com 400 indicadores em temas sociais, ambientais, de governança corporativa e também de desenvolvimento, nessa linha que a gente falava e que faz um ranking de quienes vêm fazendo em todos os setores. E a gente acha que é importante celebrar aquelas companhias que fazem bem, acompanhar e aprender deles para incorporar nas práticas quando uno faz financiamento e também fazer uma promoção desse no mercado de capitais. Muito bom, uma influência muito positiva, né? Exatamente. E um tema que eu acho sumamente importante também, que aqui no Brasil encontro e falava com o Hugo, visitamos, é o tema de inovação social a nível de startups, não? Eu sempre vejo que na crise tem oportunidades e aqui tem uma riqueza enorme de jovens que também no resto da América Latina, mas acá é muito particular. Não sei o que tem que ver acá com a mistura acá do Brasil, que eu encontro muito jovens com capacidade para trabalhar em muita coisa, mas se focam em tratar de criar novas empresas, novas inovações em matéria social, em projetos de saúde, de educação, que estão tentando fazer disso novos modelos de atuação, utilizando tecnologia, utilizando instrumentos financeiros. Eu tenho tido várias conversas com esses empreendedores pequenos. A revolução na educação são mecanismos que permitem reduzir significativamente o custo na saúde, na educação, usando tecnologia disruptiva. É inacreditável o que surgiu com uma visão de mercado. Essa técnica surgiu na ideia de fazer o empreendedorismo. E o resultado é o resultado social importantíssimo, mas numa visão não de paternalismo. Criaram tecnologias que vão permitir difundir para o SUS. Mas acho que as fronteiras, né, entre os setores, elas acabam quando a gente fala de impacto social. E a gente certamente está vivendo essa era. E eu vou passar agora para o Átila, com uma pergunta rápida, porque eu já tomei uma bronca aqui com o tempo, para a gente poder abrir para perguntas do público. E o papel das lideranças, né? Quer dizer, a gente está buscando mudanças para problemas complexos. Como é que fica o surgimento de lideranças que possam promover essas mudanças estruturais? Você falou que a própria Fundação tem esse foco também de apoiar indivíduos. Como é que você vê isso? Eu vou pedir para você ser rápido para a gente poder abrir para o público. Foi até pensando nisso que eu mencionei a política de cotas e o surgimento de uma nova geração, de uma geração que teve a maior parte do tempo excluída, que tem um potencial enorme de renovação, tanto da sociedade civil quanto do mundo privado e do mundo do mercado. Eu acho que se você observar Obrigada a você. Esse potencial criativo hoje, da forma como ele se realiza dentro de territórios de periferia, favelas, ou mesmo no campo, nos leva, inclusive, a repensar toda a própria ideia de inovação, de startup, o que isso realmente significa, pensado de um ponto de vista da inclusão, né? A vida num território como, por exemplo, da Maré, o Complexo da Maré, que só é pensado sobre a lógica da violência e da militarização, é de uma riqueza extraordinária. Se aquele potencial tivesse um pouquinho mais de apoio em todos os níveis, aquele território seria um território tremendamente próspero. São 140 mil pessoas, né? Numa área que tem uma vida riquíssima, que está o tempo todo sendo focada do ponto de vista da guerra, né? O que é absolutamente ineficiente. Basta pensar que um dia de presença dos militares do Exército, né, na Rocinha custa 1 milhão de reais. Um dia, né? 30 dias, 30 milhões. O ano passado, a Maré ficou ocupada por quase um ano, né? Foram muito mais de um ano, no contexto das Olimpíadas, e foram 300 e tantos milhões gastos, né? Então, você veja que se esse recurso tivesse sido utilizado de outra maneira, né, nós estaremos aproveitando muito mais. Então, a liderança dessa juventude, só para concluir, talvez seja o que nós temos hoje no horizonte de mais inovador para renovar os territórios da política, o território do mercado
e o território das artes, da cultura e da criação. A gente discute, por exemplo, saneamento, né? Então, e os efeitos. Então, a gente conseguir atuar na causa, né, que é esse déficit de saneamento, que vai resultar em saúde pública, reduzir Sim. o custo da saúde pública. Então, o que você colocou, às vezes, em vez de você ir no resultado, atuar na causa. E o que a gente está fazendo? Vamos discutir com as empresas de saneamento para que elas possam ter incentivos também a buscar mercado de capitais, porque tem demanda para isso. Então, você usa menos recursos e focando. Vamos trabalhar junto com o BID, com o Banco Mundial, para a gente discutir essas iniciativas que vão na causa, trazem recursos e conhecimento para que essas empresas possam, não apenas do ponto de vista de paternalismo, de dar recursos, mas ensiná-los a buscar o mercado de capitais, porque tem formas, né? Eu queria reforçar isso, eu queria dizer, Eliana, que, do ponto de vista da Fundação, a gente tem enorme disposição a essa conversa. Enorme disposição. Já temos, inclusive, feito muita coisa na esfera da mudança climática, no contexto do Fundo Amazônia, temos já tido um grande diálogo com a... Então, eu fui visitar junto, a gente tem a gestão do Fundo Amazônia, que são recursos não reembolsáveis, e tem uma série de restrições. Então, eu fui com a diretora de infraestrutura, que cuida também, fomos lá visitar o Rio Negro, uma comunidade incrível. Eu olhei e falei, gente, esse lugar aqui dá para você fazer de uma forma sustentável, financiando também, trazendo recursos privados. Então, a discussão é um pouco, discutir a estratégia que a gente consegue, dependendo... Há nichos que não, tem que ser não reembolsável, mas outros você consegue trazer. E cuidando de questões estruturais, né, como a questão do saneamento. Às vezes a gente não consegue falar de educação se não falar de saneamento, de saúde, de água. E temos que trabalhar juntos. Então, sentar discutindo, e conversar e trocar de experiência. vamos juntos, porque às vezes vocês fazem uma iniciativa, a gente faz outra. Vamos focar para que algo aconteça, somando os esforços. E daí a gente vai junto. Além dos setores, além dessa sala, né? Eu acho que essa é a ideia. Fico muito orgulhosa aqui de ter ouvido esse depoimento. O banco financia e coloca recursos para a inovação. Por que não trabalharmos juntos e buscarmos na inovação, na pesquisa que as universidades fazem, buscar ali oportunidades também de trazer ao mercado? Então, a ideia é justamente poder encontrar formas, né, de onde for recurso não reembolsável será, mas onde a gente conseguir constituir essa pesquisa e desenvolvimento de uma forma que vai gerar externalidade, vai gerar inovação, e certamente tem demanda do setor privado para isso. Eu acho que a Fundação tem, ao longo da história, investido em diferentes níveis na agenda da produção do conhecimento, no fortalecimento de instituições acadêmicas, públicas e privadas, né, em diferentes áreas, e mais recentemente a gente tem feito investimentos importantes, sobretudo na Amazônia, em universidades do Norte, para combinar, né, a geração do conhecimento, digamos, acadêmico mais convencional, sem nenhum demérito com a palavra convencional, com aquele conhecimento potencial que existe a partir das experiências de vida. Então, a gente tem tido, por exemplo, todo o trabalho que o professor Alfredo Wagner, por exemplo, tem feito na Universidade do Amazonas, junto às populações tradicionais, de mapeamento socio-etnológico, um trabalho que tem sido reconhecido e premiado no mundo inteiro, né, está sendo exportado para vários países, como um exemplo, por exemplo, de como você pode aproximar, né, felizmente no Brasil, acho que a gente tem muito espaço para isso, aproximar o mundo da pesquisa, e aí eu gostaria de acrescentar que nós temos que levar isso para além das áreas mais que naturalmente se debruçam sobre isso, né, das ciências humanas, sociais, etc. Eu acho que tem um desafio para a área científica dura, ou mais impenetrável, né, a matemática, a engenharia, né, para também fazer isso. Eu acho que tem um enorme potencial para isso. Então, eu gostaria de fazer um... O BNDES está financiando o Biênio da Matemática, no IMPA, que está acontecendo no Brasil. Então, essa está na nossa agenda prioritária. E nessa área, a gente queria somente comentar e reforçar, o BID vem fazendo um esforço muito grande, trabalhando com a academia, com universidades, em parcerias de conhecimento. Nos últimos 5 anos, a gente incrementou a parceria com mais de 50 universidades na região e do mundo, fundamentalmente para trabalhar mais em pesquisa de impacto de nossos projetos. Nós abrimos toda a nossa base de dados de projetos de informação para fazer investigação aberta. Nós temos um departamento de conhecimento que vem trabalhando muito de perto com todas as áreas de atuação do BID e com os países para
abrir a informação, para trabalhar em forma aberta com esses dados, e fizemos uma parceria com a edX para fazer também cursos massivos online, MOOCs, como a gente fala em inglês, em temas que são importantes para a região, que a gente falava de mudança climática, de gênero, de emprego, que estão disponíveis em... Sim, são vários webinars, né, que vocês promovem. Exatamente. Eu já vi. E estamos sempre abertos à conversa para incrementar essa oferta de cursos, essa capacitação, e achamos muito importante as parcerias de conhecimento. Além disso, a gente tem uma rede de centros de pesquisa econômica que tem concurso periódico de financiamento de estudos toda na região. De maneira que é muito importante o ponto que a gente falava. Um dos elementos que a gente tem buscado, numa visão de mercado de capitais, é buscar nas empresas investidas que os conselhos de administração tenham a devida diversidade. Isso é elemento importante na indicação. Isso é muito importante. Então, indicamos várias mulheres, não, assim, mulheres competentes, são várias, né, e realmente chama a atenção, são tantas mulheres competentes, porque não vemos mais mulheres, né, na alta administração. Então, isso, do ponto de vista objetivo, no interesse da empresa, esse olhar da diversidade no âmbito do conselho é fundamental para que as empresas possam realmente, o conselho exercer o contraditório devido, com visões complexas e complementares, para que a empresa tenha seu resultado melhor. A mesma questão vale para o meio ambiente. Se as empresas não se preocuparem com o meio ambiente, os chamados eventos de cauda, né, que, quando vêm, acabam com a empresa, assim, então, é no melhor interesse da empresa, só para reforçar esse ponto, se você for na causa e conscientizar as empresas que é no seu melhor interesse ter pessoas competentes e capacitadas para, inclusive, trazer a questão do meio ambiente na sua análise, no DNA, na sua estratégia, isso é importante para a empresa, não é abraçar a árvore. É você olhar, porque se o resultado, se as empresas não se conscientizarem que essas questões têm que estar no seu DNA, o resultado econômico, no lucro econômico, pode ser desastroso. E, Eliane, já que você está com a palavra, por que você já não aproveita e dá uma mensagem aqui para o nosso público, para os nossos investidores sociais, para os nossos filantropos, para a gente ir caminhando para o encerramento? Então, assim, eu acho que assim, o que eu ouvi aqui desde a palestra, né, do início, né, assim, a gente precisa ter uma causa, né, e o que vocês têm aqui é uma causa muito bonita. Então, é uma honra poder participar. Eu acho que a gente tem que levar essa, né, trocar essa energia, como o Wellington diz, e aproveitar para realmente celebrarmos compromissos, objetivos visando esse resultado maior, né? Se cada um de nós fizer o seu pedaço, né, dentro do seu desafio, a gente consegue ajudar para construir um Brasil fazer maior. junto, né? Fazer junto. Bernardo. A gente quer somente dizer que gostaria muito de aprender mais nestes dias com você, hoje, que você que está fazendo, para abrir o BID, para dar a oportunidade de fazer mais projetos conjuntos com você. A gente tem uma iniciativa, por exemplo, que vai lançar agora, para, nos projetos que a gente tem em execução com o setor público no Brasil, incorporar a possibilidade de que empresas que têm inovações, empresas pequenas, startups ou fundações que têm inovações de novas formas de entrega de um serviço, vamos começar com a área social, de educação, saúde, podem ser contratistas dos projetos do BID. O BID tem a particularidade de, quando tem projeto com o governo, a gente pode usar os procedimentos do BID, que simplifica o procedimento de contratação que você tem no Brasil. E isso dá a possibilidade de incorporar esses novos provedores para incorporar essas novas soluções. A gente já tem conversado com o governo brasileiro para começar a fazer isso, e nosso escritório aqui no Brasil está começando para começar a executar essas possibilidades de atuação. Por isso que a gente acha muito interesse de conhecer mais o que está fazendo e abrir esses espaços para fazer mais junto. Muito bom. Átila. Obrigado, Paula. Eu acho que eu quero só agradecer e celebrar, né? Celebrar essa sala lotada com pessoas que estão, como, né, vocês disseram, engajadas num projeto coletivo de justiça social, num projeto coletivo de produção da igualdade. Então, acho que isso é muito importante. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ampliar no Brasil, né? Essa sala deveria e poderia ser muito maior, mas já é um excelente começo, e reforçar a mensagem da diversidade, né? Acho que é muito importante
que a gente não desperdice o que o Brasil tem de verdade de melhor hoje, né? Então, trazer para esses espaços, para os nossos espaços, a partir dos nossos lugares, a diversidade de raça, a diversidade de gênero e as outras diversidades que estão fervilhando e, de fato, são os que estão produzindo a inovação em escala no Brasil e muitas vezes se perdendo, é fundamental. Então, acho que isso é uma responsabilidade que nós todos, nós todas temos. E, mais uma vez, agradecer a Paula e a todas vocês pelo convite. Obrigado. Gente, obrigada. Eu acho que foi uma delícia estar aqui nesse bate-papo. Trouxeram aí informações muito interessantes e também, né, provocações muito interessantes. E, com isso, eu queria agradecer e pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes.